Se a gente não aprender a rir dentro da espiritualidade, fica ruim, né? Mas me diz uma coisa, eu acho que isso é importante, porque parece que nós estamos falando de uma coisa tão absurda, e não é. Quantos de vocês em casa passaram e estão passando por isso, né? Aí, muitas vezes, ora, reza, dependendo da formação, da orientação espiritual que tem, e aquilo não resolve, né? Porque a tendência do cristão, por exemplo, é rezar um Pai Nosso de cara, né? E reza mesmo. E reza mesmo. Mas existem coisas que são progressivas. Chegaram a falar com você, por exemplo? Sim, muitas vezes. E o pior que são sarristas, né? Uhum. Eu me lembro uma vez que me pegou e me segurou, e eu fiz muita força, mas não adianta fazer força, e eu rezei e saiu. Aí quando eu falei, graças a Deus, me perguntou, falou assim, te enganei. Nesse dia, eu também tive certeza de que era uma coisa muito real. Com você, como é que acontecia isso? Essa questão de falar com você. Muitas vezes eu recebia pedidos de ajuda. E muitas vezes a ajuda de pessoas desesperadas ali, que muitas vezes acho que devem perceber a energia de pessoas que são médiums, e o médium também não tá querendo lidar, mas tá vendo ali uma doação de energia, então vem ali para puxar a energia. E outras vezes era do tipo, vamos sair, vamos para tal lugar, o que você tá fazendo aí? E eu dormindo, fora do corpo. Levanta daí, vamos para tal lugar, vamos tomar alguma coisa, não sei o quê. E eu dormindo. E aí, muitas vezes eu me via como sabia, um tobogã descendo, e aí ia para uma zona umbralina. A partir desse momento, eu comecei a receber, assim, de forma mais direcionada, o auxílio de alguns mentores, porque eu comecei a perceber que eu estava ali também trabalhando. Quando eu chegava lá, eu queria sair correndo. Eu saía correndo. E os espíritos tinham trabalho para poder ajudar a ajudar alguém. E depois de um tempo, eu comecei a ter um processo que era a incorporação fora do corpo. Sim. E eu nem sabia que isso era possível. Depois de um tempo, eu fui conversando, tal. Até o Wagner esclarece muito sobre isso, né? Um cara que qualquer dúvida no aspecto espiritual, ele vai sentar e vai procurar esclarecer. Que existe um trabalho fora do corpo onde eles utilizam da sua projeção para manifestar algum tipo de trabalho benéfico, e você está com o seu corpo lá com a energia. Tem os corpos sutis, né? Tem os corpos sutis também. O corpo carnal em si não é tão interessante assim, a não ser para sugar, né? Uhum. A não ser para sugar energia. Exato. E aí, assim, nem tudo são flores. Mas as coisas começaram a andar de uma forma melhor, porque você se alia também com a sua espiritualidade, que está à disposição de fazer algo. Então, assim, o espiritual, ele vem te dar sinal. Vem e fala, olha, você está vendo o que está acontecendo? Será que está acontecendo da forma que você programou de fazer? Precisa trabalhar, precisa começar a entrar num trilho. E a gente é cabeça dura, a gente quer se divertir, a gente quer ter uma vida material, a gente quer ter uma carteira assinada. E realmente, algumas pessoas têm. Mas o que eu percebo é que quando a pessoa trabalha com espiritualidade e tem um foco muito assim voltado para doação, precisa ter trabalhos alternativos envolvidos. Não consegue. Olha, eu digo sempre às pessoas, eu falo, eu nasci para ser artista. Eu amo teatro, escrevo para teatro, dirijo, tenho peças viajando, produzidas por mim, dirigidas e escritas por mim. Só que é o seguinte, se eu disser amanhã, parei com a espiritualidade, não vou atender mais, não vou fazer mais nada, vou me dedicar ao teatro, pode ter certeza que minhas peças vão parar de ter espectador, vai parar de ter gente, eu não vou conseguir mais emplacar nada. Porque eles concedem a mim essa coisa da arte como um presente, talvez, como um alívio para mim. É um alívio, mas eu não posso deixar a espiritualidade, que é uma grande questão hoje. As pessoas veem espiritualidade. Tá, vamos entrar nesse assunto direto para depois voltar. Para você,
a espiritualidade é algo que foge da questão da questão física mesmo, foge dessa questão pão, queijo, vai para um lugar do sagrado, vai para um lugar não sei da onde, e é separado de nós, ou você crê que é simplesmente um virar de chave. Porque quando a gente fala em esses ataques, por exemplo, você crê que esses ataques vêm simplesmente de uma energia? Esses ataques podem ser de um mundo paralelo totalmente físico quanto os nossos, onde essas pessoas estão brincando com a gente, como se fosse um jogo mesmo, como se fosse um avatar, alguma coisa assim. Como é que você vê isso? Porque você deu a deixa para mim, quando você disse assim, eles se caracterizam de uma forma que não fiquem expostos. Então vem um médico desencarnado como o Preto Velho, vem e fala voz não sei o quê, mas na verdade aquilo ali é um artifício para a gente poder assimilar o que eles trazem. Como ele pode vir também com um cientista, para tanto faz. Agora, isso é energia de alma ou isso é energia de entidades vivas, encarnadas, todos são vivos, né? Porque não existe morte, mas entidades encarnadas em outro sistema que vêm simplesmente nos auxiliar ou brincar com a gente, como se fosse um game. O que você acha sobre isso? Eu acredito que é uma intersecção de tudo isso. A gente tem contato com um pouco de tudo. A gente está aqui no Batidão, né? Aqui mesmo tem entidades que estão aqui auxiliando o teu processo, auxiliando o meu, o da parte técnica também, do rapaz da parte técnica, e o prédio, e a rua, e todos têm um motivo para estar ali. Como também, eu acredito, nós não estamos sozinhos no universo, isso é fato. Para mim, isso não tem nem como a gente começar a conversar, porque o Criador não ia desperdiçar tanto espaço, né? Não. A gente não tem tanto... A gente não é o topo da cadeia ali, o topo da pirâmide para ter todo esse privilégio, né? E muitas vezes as comunicações vêm, sim, de seres que estão vivendo uma experiência em outro local e se interessam pela polaridade que nós temos aqui na Terra. Muitas vezes a gente recebe uma mensagem de um ser de outro planeta que ele fala assim, é muito curioso a capacidade que vocês têm dessa dupla polaridade. Muitos querem vir aqui para poder investigar e acabam ajudando e alguns, depende da consciência, atrapalhando. Mas o que eu vejo é que nós estamos dentro de um batidão onde existem entidades que ainda estão ligadas aqui por conta de aspectos anteriores, guias espirituais tiveram vivências conosco, né? E também estão se comprometendo ainda a realizar algumas coisas, tanto quanto guias de outros lugares que também se interessam por nós, muitas vezes, como você falou, para brincar, a gente não sabe, né? Porque às vezes eles querem uma zombaria, querem fazer alguém passar de guru da nova era e estão plasmando uma entidade extraterrestre, como na verdade é um zombeteiro ali que está fazendo todo mundo acreditar numa mentira e controlar ali, usar a energia daquelas pessoas para finalidades que nós nem podemos imaginar. Como seres que estão também em outros planetas interessados na evolução daqui, porque também tem seres encarnados aqui que fazem parte daquele sistema e que estão conectados. Então, eu acredito que tem um pouco de tudo. E são conscientes? São conscientes. E a gente está aqui num planeta que realmente tem de tudo. A gente começa a abrir a clarividência, de repente, num ritual, ou até numa saída do corpo, a gente vê de tudo. Você crê que se aprende quando o espírito está na cidade, quando está desencarnado? Eu acredito que aprende, sim. Existem iniciações fora do corpo que eu já tive a oportunidade de acompanhar. Não, a pergunta aqui é outra. Desculpa. Ok, a gente sabe que durante o desdobramento, eu desdobro, eu sei o que acontece. E inclusive eu fico brincando com o Wagner, né? Qual foi a última aula que nós assistimos juntos? Porque a gente vem com o assunto, eu falo, já está na ponta da língua dele, ele responde, eu já sei o que é. Quer dizer, a gente fez a aula junto em algum lugar, tudo bem. Mas nós estamos encarnados e a nossa consciência pode viajar
fora desse corpo, embora esteja ligado a ele pela reencarnação. O que eu estou perguntando é, desencarnou. Não é? Eu não sei qual é a sua crença no desencarne. Se você crê que vai para algum lugar, que fica, eu creio na reencarnação simultânea. Fechou os olhos aqui e abriu ali. Mas, enfim, o que é tempo? Para nós, o tempo é uma invenção nossa. Uma vírgula pode durar 1000 anos, né? Então, esse piscar de olho aqui pode ser 1000 anos na erraticidade, e 1000 anos pode ser um piscar de olho lá. Pelo menos essa é a base. Mas o que eu estou te perguntando é o seguinte: você crê que nessa ligação entre uma encarnação e outra, o tempo que você estaria na erraticidade, você não está habitando um corpo, você acha que é possível aprender alguma coisa? Acredito que sim. Assim, até você comentou, eu já pensei várias vezes sobre isso. A gente desencarna aqui e encarna ali, né? É Sim. como se não tivesse tido esse lastro, muitas vezes, ao esquecimento. Sim. E, claro, alguns têm a dádiva de ter uma retrocognição, ir lá lembrar, outros até chegam aqui lembrando. Mas eu acredito que sim, porque, veja bem, um guia espiritual, ele está trabalhando. Então, digamos que ele não está encarnado, né? Não é esses seres que vêm de outro planeta, que estão encarnados lá e passando uma comunicação. Ele está junto à tua realidade fazendo um trabalho. Qual seria o objetivo também desse trabalho? Também aprender, né? Muitos dizem que se aprende muito mais quando a gente reencarna, por conta das limitações, por conta dos desafios. Mas eu acredito que existam possibilidades também. Nesse período intervidas, né? Que existe ali um trabalho, existe algum aprendizado para a pessoa de repente trazer para uma próxima. O Wagner fala muito isso, que fez um curso de memória, né? Para poder vir para essa encarnação com a memória boa. E até ele fala, só que eu não lembro desse curso, né? Até brinca com isso. Então, já esqueceu que fez o curso, lascou. Mas sabe que fez. Então eu acredito que sim. Mas ainda acredito que para certas coisas nada como tá aqui no material para poder vivenciar, né? Tanto que até no aspecto consagratório, muitas pessoas elas negligenciam os talismãs, as pedras, os amuletos, os elementos. Mas eu falo o seguinte, se não fosse para estar aqui, não estariam. Senão a gente plasmaria tudo. Então, sim, a gente tem vários elementos aqui maravilhosos, né? Inclusive, que eles ajudam muito no aspecto energético, no aspecto de proteção, no aspecto de abertura de caminhos. Então, cara, tem um sentido. A gente não é... A gente não tá no plano mental, a gente tá no plano material. No plano material. Porque quando a gente fala sobre isso, eu vejo assim. É por isso que eu questiono muito essa história de aprender na erraticidade. Se nós podemos aprender lá, a encarnação seria quase que uma não necessidade. Não é? Aí nós vamos bater naquela tecla, né? Segundo o que nós aprendemos, somente o homem tem o livre-arbítrio. Então, se somente o homem tem o livre-arbítrio, o mal em si não existe. Porque existe só a ignorância do homem no aprendizado de que é Deus, né? Porque somos deuses. Você concorda que nós somos deuses? Concordo no aspecto de todos terem a centelha, o fractal, né? Para ter uma conexão. Somos sim. Somos. Então, se somos deuses, estamos num processo de evolução, o corpo cansa. O espírito não tem por que cansar. O espírito ele vai seguindo, reencarnando, enfim. Então, a gente, por algum motivo, nós temos essas cascas, né, que nós vamos nos libertando dessas cascas, mas esse processo só existe porque eu acho que chega um ponto da consciência humana que, se ela não tiver um headsetzinho ali, não parar, falar, vamos construir um muro e construir daqui para frente, a gente não aguentaria, porque a consciência ficaria sobrecarregada. Então é nesse sentido que eu questiono às vezes o aprendizado na erraticidade. Eu estive do outro lado. Eu conto isso muito. Eu estive do outro lado. E quando eu volto,
eu volto sem saber de nada daquela história. Eu vivi 20 não. Eu vivi mais 14, 15 anos sem nenhuma consciência daquilo que eu vivi aos 6. E aos 21 estoura tudo, vem tudo, e a partir de eu entendi através de uma pequena mensagem. Agora a questão é, até que ponto, né? É isso que eu quero que você coloque para mim. Você tem uma visão da Umbanda. A Umbanda trabalha muito a questão da alma. Vocês têm o balé das almas, vocês têm toda uma ligação, né? Com a questão das almas benditas e tudo mais. Se você vai, por exemplo, o candomblé já não existe. O candomblé não se relaciona com almas, né? Se relaciona com energias primordiais. Se você vai, por exemplo, para o cristianismo tem uma ligação muito forte com as almas também tem. Então, o que eu pergunto para você é, até que ponto, dentro de uma Umbanda universalista, você relaciona o que é primordial ou fractal do que é alma? Até que ponto você acha que isso tem influência sobre nós? Você realmente crê que sobre a Terra fiquem almas de irmãos aqui abandonadas por eles mesmos, né? Porque é ele que se abandona, não é Deus que abandona ninguém. Você acha que esses irmãos se abandonam aqui e continuam influenciando a nossa vida? Ou fica uma energia, tempo, espaço? O que é que fica aqui? Nós, como deuses, deixamos fractais nossos para trás também? Ou ficamos mesmo perdidos aqui, atazanando a vida dos outros? É bem complexo isso, porque, cara, eu já refleti muito sobre isso, sabe? E dentro das vivências, o que eu observo é o seguinte: sim, tem muita gente apegada aqui ainda. Tem gente que tá aqui apegada desde ali de século XVIII, século XVII. Aquele espírito, ele não tem consciência que ele tem o tal do fractal divino, que ele tem a possibilidade de perdoar, que ele tem a possibilidade de seguir, que se ele de repente virar uma chave e se conectar com uma energia solar, uma energia lunar, vibrar diferente, ele pode estar sintonizando com outro lugar. Porque às vezes a pessoa fala, vai parar no umbral. Não, já estava no umbral. Só deu um passo. Só ressoou com aquilo que a pessoa já era. Exato. É que aqui a gente tem uma proteção, entre aspas, material. Você vai para sua casa, fecha a sua porta, sai da sua casa, vai para o mundo, contata as pessoas. No mundo espiritual, não. Você não tem essa âncora. Você está ali com as mais diversas influências. Então, claro, a gente tem uma fonte única e inesgotável? Sim. Por exemplo, o Sol. O Sol nasceu para todos, né? Nós falamos sobre isso. Sim. Será que essa caneca existiria se não tivesse Sol? Nem essa caneca existiria se não tivesse a energia do Sol. Então, o que eu digo é o seguinte: o Criador, ele tem maneiras de mostrar que nós estamos conectados. E segundo Ivan Yov, eu gosto muito de estudar o Ivan Yov, que mudou totalmente a minha percepção magística. O Sol é uma forma de nós entendermos que a energia pode ser renovada. Ah, mas o Sol vai apagar algum dia. Até agora não apagou. E eu não quero saber quando vai apagar. Muita gente tem teorias e teorias. Mas como ele se mantém com aquela energia toda? É uma energia superior que provavelmente alimenta ali, que nós não temos condições de explicar. Por quê? Talvez não chegamos ainda num ponto de esclarecimento suficiente para concatenar informações. Mas sim, existem as mais diversas consciências que não estão abandonadas. Mas quando você vê um filme, por exemplo, espírita, que eles relatam um umbral e vão seres ali resgatar. Esses seres estão indo resgatar, fazendo um trabalho. Será que esses seres que são ditos socorristas pelo espiritismo, e muitas vezes Exus que estão ali, não estão aprendendo, observando a desgraça alheia? É uma reflexão também que eu coloco. Será que eles não estão cumprindo um processo para ter uma nova oportunidade de reencarnar e ter um direcionamento material mais interessante?
também fica essa questão que eu sempre coloco nos meus trabalhos. Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal, e o episódio completo tá aqui na descrição. Fael Molina falando, um grande abraço.